Oi, meu nome é Juliana Cristina, sou líder do projeto Amiga Bíblia. Além de líder do projeto Amiga Bíblia, fui professora de escola bíblica por mais de 20 anos, sou escritora do livro Amiga Bíblia, Mulheres Aprendendo a Amar a Bíblia, esse é o comentário do Evangelho de João. Além disso, eu escrevo planos de leitura bíblica para o aplicativo YouVersion, um aplicativo totalmente gratuito para que você possa ler a Bíblia todos os dias, meditar no que leu e colocar em prática na sua vida. Sem mais delongas de apresentação, nós vamos falar hoje o nosso tema do vídeo de hoje, da nossa aula, mas vamos pôr aqui também o nosso bate-papo de hoje, é Mulher Cristã Hoje, como obedecer os 2 maiores mandamentos, tá? Eu prefiro dizer que esse vídeo é mais um bate-papo, porque eu gosto de gravar como se você estivesse aqui na minha frente. Se sinta à vontade, senta no sofá, num cantinho, para aprender mais da palavra do Senhor com amigas, tá bom? A gente vai começar, a base do nosso estudo é os 2 maiores mandamentos. Você já sabe como é, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas a gente vai ler isso na palavra, porque é muito bom a gente ler e quando a gente lê a palavra, a gente sempre aprende. Vamos ler o texto dessa passagem que está em Marcos 12, 29, que Jesus respondendo a um questionamento, qual era o maior mandamento? Jesus responde, o mais importante é esse, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Então ele começa com uma base. O Senhor é o único Senhor. Se nós somos cristãs verdadeiras, essa verdade a gente já sabe. Mas vamos falar assim, Jesus agora passa a dizer qual o mandamento. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então, o primeiro mandamento, a gente vai separar esse vídeo então em 2 partes. O primeiro mandamento, ame o Senhor, seu Deus, de toda a tua alma, de todas as suas forças. Aqui ele destaca, né, de todo o seu coração, com os seus sentimentos. Mas devemos lembrar que ame não é se você quiser ame. A palavra ame, nesse caso aqui que está descrito nesse texto, é um imperativo. Você deve amar o Senhor. E como você deve amar? De todo o seu coração, com os seus sentimentos, com o seu desejo. Realmente desejar estar na presença do Senhor. Não sei se você lembra, quando você começou a namorar, você estava apaixonada, você queria sempre estar junto com o seu namorado, ou se você ainda não tem esse contexto, mas pensa, se você tem uma amiga muito querida, você quer conversar com ela até altas horas da noite, nós devemos amar o Senhor muito mais que isso, mas isso serve como exemplo também. Todo o seu coração, de toda a tua alma, do mais profundo, com o teu espírito, de todo o seu entendimento. Entendimento tem a ver com aprendizado, tem a ver com consciência. É a leitura da palavra que transforma a nossa vida. Não fala em Romanos 12, 1 e 2, que nós devemos ser transformados através da verdade de Deus, transformar nossa mente. Como nós vamos ser transformadas na nossa mente? Através da leitura e meditação da palavra e de todas as suas forças. Existe também vamos dizer assim, um sacrifício. Lógico que a gente sabe que não é um sacrifício que nos leva à presença do Senhor, mas existe também uma necessidade das nossas forças, tem a ver com algo físico, de você conseguir se organizar para tirar um tempo para estar a sós com o Senhor, para ouvir a palavra de Deus, para meditar. Existe algo que não é apenas espiritual, todas as suas forças têm a ver com algo físico, algo que você coloca na sua rotina, algum esforço que você deve fazer. Porque, olha, eu sou uma mulher cristã também. Hoje, como você, eu sou casada, eu lidero uma empresa, eu sou líder do projeto Amiga Bíblia, eu tenho 2 filhos, lidero outros grupos de estudo. Mas a gente não pode ser engolida pela rotina. A gente deve, com a graça de Deus, conseguir um tempinho para poder estudar e meditar na palavra. Mas esse é um tema de um outro vídeo. Mas vamos voltar aqui. Nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com o entendimento, com a nossa alma. Você com certeza sabe o texto de João 3,16, né? Vamos até ler, eu gosto de ler na palavra, por mais que a gente sabe decor, mas quando a gente lê, parece que entra melhor na nossa mente, né? João 3,16, né? Você deve estar falando aí, eu já sei esse texto decor salteado, mas a gente precisa prestar atenção. Então a gente está falando do primeiro mandamento, ame a Deus sobre todas as coisas. E aqui a palavra diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui prova que Deus nos amou.
Mas como nós temos a prova que ele nos amou? Ele fez algo, ele deu o seu filho para morrer por nós. O amor de Deus não é só em palavras. Ah, minhas filhas queridas, eu te amo. O amor de Deus tem ação. Eu quero te fazer pensar que não adianta você falar eu amo o Senhor se a sua vida com Deus é distante. Se a sua vida não existe realmente práticas que revelam amor ao Senhor. No próprio Evangelho de João 14, capítulo 14, espera um pouquinho. João, capítulo 14. Eu gosto de ler na Bíblia, tá, gente? Eu podia deixar os textos aqui, mas eu acho que vale a pena. Quero te incentivar a ler a Bíblia na Bíblia, no papel, até no aplicativo. Mas diz assim, João 14, 15, Jesus diz uma coisa muito importante. Ele põe uma condicional. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então existe uma condicional. Se você realmente ama a Deus, você vai obedecer os mandamentos, que um deles é amar o Senhor. Mas no versículo 21 ele também diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Então qual a prova de amor que nós devemos dar ao Senhor? Obedecendo os mandamentos e tendo um relacionamento profundo com Ele. Eu sei, você pode estar pensando, Juliana, você não conhece minha rotina, eu faço tanta coisa, eu também faço, e tantas outras irmãs que estão assistindo esse vídeo também têm uma rotina corrida. Mas nós precisamos amar o Senhor, colocando em prática o que Ele nos ensina. Se realmente nós amamos, nós vamos colocar em prática. Não adianta você tirar 2 horas por dia para ler a palavra, estudar, que isso é uma coisa maravilhosa, mas não adianta só isso. Não adianta só isso. Nós precisamos colocar em prática, transformar esse amor de palavras em prática na nossa vida. Tendo uma vida de comunhão com o Senhor, louvando a Ele, cantando louvores, mas lendo a palavra, meditando no que leu e colocando em prática. Tendo uma vida devocional de oração, conversando, tendo um diálogo com o Senhor. Porque muitas vezes no nosso dia a dia, muito corrido e super corrido, às vezes nós fazemos um monólogo com Deus. Nós agradecemos, às vezes, no horário do alimento, antes de dormir, no momento que nós acordamos, mas nós não paramos e não dedicamos um tempo para ouvi-lo. Então, amar a Deus é ouvi-lo, meditar no que Ele nos falou e obedecer o que Ele tem nos ensinado. Cada uma de modo especial, Deus chama a atenção e Deus quer ensinar uma lição profunda através do texto da palavra. Então, quero te convidar realmente a colocar em prática o amor ao Senhor. Mas agora nós precisamos entrar no segundo mandamento. E o que é o segundo mandamento? Vamos voltar lá no texto de Marcos 12. E o segundo mandamento, Jesus diz, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então o mandamento maior, ou principal, é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é obedecer, a gente já viu isso. E agora eu quero te levar a obedecer o Senhor, amando o próximo. E qual a coisa mais importante que nós podemos fazer pelo nosso próximo? Vamos lá, nós estamos passeando pela Bíblia, Mateus 28. Esse texto, se você é cristã, você tem que saber decor, mas além de saber decor, tem que colocar em prática mesmo. Mateus 28, Jesus diz assim, a partir do versículo 18. Então Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dada toda a autoridade. A autoridade que foi dada a Jesus, ele repassa para nós através do Espírito Santo. E, portanto, vão. Assim como no texto anterior que a gente leu, existe um imperativo, uma ordem. Ame a Deus e ame ao próximo. Agora ele diz, o imperativo é vão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com você até o fim dos tempos. Então, como nós podemos amar ao Senhor? Colocando em prática os mandamentos. E um dos mandamentos é amar ao próximo. E como nós podemos amar ao próximo? Falando do amor do Senhor. Infelizmente, hoje em dia, parece que em alguns lugares, ou algumas igrejas, algumas comunidades cristãs, parece que se perdeu esse âmbito, essa alegria, essa necessidade urgente de se pregar o Evangelho, de falar do amor de Jesus. Mas eu tenho que dizer para você, se você não está lembrada disso, existe apenas um caminho que leva a Deus, que é Jesus.
como Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E quantas pessoas do seu círculo de amizade, ou do seu trabalho, da sua vizinhança, da sua comunidade, ainda não sabem que o único caminho é Jesus? E você, como cristã verdadeira, deve amar o próximo. E quem é o nosso próximo? Conta-se na parábola do bom samaritano, mas o próximo que precisou de ajuda. Quantas pessoas do seu círculo de amizades estão precisando ouvir o evangelho e você muitas vezes se cala? Você é portadora do maior tesouro que pode ter, que pode mudar a vida da pessoa aqui e na eternidade principalmente. Uma palavra que você pode dar. Você pode ajudar essa pessoa a tomar a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E eu digo para você também que Jesus aqui, nesse texto, ele fala assim, vão e façam discípulos. Nós precisamos, além de pregar o evangelho, nós precisamos acompanhar essas pessoas, ensinando-as da palavra do Senhor, ensinando as ordenanças que a palavra de Deus nos passa. Mas quantas vezes nós não estamos colocando isso em prática? É muito triste dizer, mas parece que o evangelho perdeu o sentido para muitas pessoas. Mas não se esqueça. Pensa, se você ama o próximo, qual a coisa mais difícil ou mais triste que poderia acontecer? É essa pessoa morrer sem Jesus. Mas eu quero convidar você para colocar em prática esse amor, para não deixá-la morrer sem salvação, mas ao contrário, que ela possa conhecer o evangelho verdadeiro. Você está sendo colocado em alguns lugares de maneira específica e Deus quer que você fale. Talvez você não vai ser como eu, que grave vídeos, que escreva livros, que escreva comentários, mas Deus quer que você compartilhe a palavra do Senhor com quem está do seu lado. Às vezes pode ser alguém da sua casa. Os seus filhos já são salvos? O seu esposo já serve o Senhor de maneira verdadeira? Nós precisamos pensar sobre isso. Além de falar do amor de Jesus e levar a pessoa a tomar essa decisão que mudará a vida dela para sempre, eu quero que você também coloque no seu coração que amor também é dedicar a vida. Jesus diz, não tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Mas quantas vezes nós não damos 10 minutinhos por dia para sentar com os nossos filhos, para sentar com a nossa família, para sentar com um amigo ou com uma amiga do trabalho, para falar do amor de Deus? Na nossa correria, pense bem, Jesus te amou tanto, Deus te amou tanto que enviou Jesus. Jesus te amou tanto que Ele entregou a própria vida por você. E muitas vezes nós não damos o devido valor de parar e ensinar da palavra de Deus, de falar do amor de Deus para alguma pessoa. Então quero te deixar essa aula aqui de coração aberto para você. Que você repense nesses dois mandamentos. Amar a Deus é obedecer. E amar ao próximo é falar do amor do Senhor, é ensinar a palavra de Deus para essa pessoa. Olha, que você possa assumir esse compromisso com Deus. Essa lição de casa que eu vou deixar para vocês é para ser colocada em prática todos os dias. Que você ame a Deus obedecendo, que você ame ao próximo, falando realmente da palavra do Senhor para ele, fazendo discípulos, não apenas aceite Jesus para você ir para o céu, mas acompanhando essa pessoa no crescimento. É muito importante, nós, como mulheres cristãs, vivendo nessa era, no tempo de hoje, tenhamos compromisso de obedecer os 2 maiores mandamentos. Um abraço bem apertado, que prazer estar com você. Me coloco também à disposição, as meninas vão colocar aqui o meu contato para que você possa, se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão e também conhecer mais do Projeto Amiga Bíblia, entre em contato conosco para que você possa ser abençoada pela palavra do Senhor e que você possa colocar em prática, amar a Deus obedecendo, amar ao próximo falando de Jesus a essas pessoas. Um grande abraço e até a próxima aula.